Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. E eu quero dar para você hoje uma linda palavra, uma palavra poderosa. Se prepare. Eu vou trazer para você hoje um assunto muito importante. Como ter intervenção de Deus em dias de ataque. Porque você vê que nem todo mundo recebe a intervenção divina. Muita gente acaba sucumbindo e perdendo para o diabo. Mas hoje eu vou mostrar para você na Bíblia Sagrada como é que eu faço para que essa intervenção aconteça. E eu vou começar com Juízes capítulo 6, onde vai falar com você também, né? Juízes capítulo 6, a partir do versículo 1. Juízes 6:1. Texto conhecido, revelação nova, sempre assim que eu falo. Juízes 6, versículo 1 vai aparecer para você nos televisores agora aqui, tá? Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. A gente logo não entende o que foi que eles fizeram. No primeiro versículo a gente não entende o que foi de mal que eles fizeram, que Deus entregou eles nas mãos dos midianitas. Mas você vai ver agora no versículo 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas, e também os do oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo. Então, vocês viram, eles atacavam em campo. Então era aquele ataque no campo. Eles estavam malhando o trigo, eles apareciam. E quando eles apareciam, olha o que diz aqui: em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam o mantimento de Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então acho que está bem claro aqui para você ver qual que era o pecado deles. O pecado, a coisa ruim que eles faziam era essa: eles não enfrentavam. Eles não tinham valentia, eles tinham medo. O inimigo aparecia, ao invés de eles entrarem em batalha campal, eles faziam essas covas, essas cavernas. E se tem uma coisa que eu vi ao longo dos anos que faz com que Deus entregue o próprio povo dele na mão dos inimigos, é o tal do medo. Toda vez que você tiver medo, você tem que entender isso. Naquele momento, naquele período que você está com medo, ali é bem provável que não haverá intervenção divina. Pastor Michael sempre deixa marcado aqui agora, eu sempre uso aquela passagem de Deuteronômio capítulo 20 para explicar sobre isso. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Isso aqui é uma lei que Deus continua obedecendo. Essa lei, aliás, Deus continua obedecendo e nós devemos obedecer. Deus, ele olha por essa lei. Diz assim, Deuteronômio 20, versículo 1: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo em maior número do que tu, deles não terás temor, respeito, medo, pois o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito está contigo. Você vai ver que é exatamente esse quadro que o povo de Deus está vivendo. Vêm os inimigos, eles estão em maior número do que eles, mas eles ficam com medo. Eles vão e se escondem em cavernas, eles se escondem em fortificações, e eles não entram em combate, eles fogem. A verdade é essa. E você vê que essa lei aqui, de Deuteronômio capítulo 20, não está sendo obedecida. Eles estão tendo respeito e estão tendo medo. Aí a Bíblia diz mais: e será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará? Existiria alguém que teria que passar à frente de todos, né, na batalha, e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração, nem temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é que vai convosco para pelejar, contra os vossos inimigos. Mas você vê que é uma condicional. Então eles não podiam amolecer o coração, eles não podiam temer e não podiam tremer, e muito menos ali se aterrorizar. Então eles não podiam absolutamente fazer esse negócio, não podia fazer isso. Tanto é que se você pular para o versículo 8 de Deuteronômio capítulo 20, você pula para o versículo 8 e você encontra o seguinte, ó: e continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração covarde? Vá e torne para a sua casa,
para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Então Deus não gosta de pessoa covarde e medrosa, principalmente em época de batalha. E foi isso que fez com que Deus entregasse na mão, o povo dele na mão dos midianitas. E os midianitas chegavam, não tinha ninguém que enfrentava. E um dia eles clamaram a Deus. Vamos voltar lá, pessoal, em nome de Jesus, Juízes capítulo 6. A Bíblia diz então que eles clamam a Deus, que eles estavam empobrecendo muito, acho que diz o versículo 6, fala isso, né? Juízes 6, versículo 6, onde nós começamos. Diz assim, ó: e assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse. Então você vai ver a palavra que esse profeta vai dar agora. Porque eles estavam, não estavam enfrentando o inimigo, estavam com medo, e daqui a pouco eles começaram a empobrecer, eles começaram a definhar, eles começaram a perder, começaram a passar muita necessidade, e aí eles fazem esse clamor, e o profeta vem e fala o seguinte, no versículo 8, no finalzinho dele, ó: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos desoprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra. E agora aqui estava o grande problema deles, ó: e eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. E olha só o que eu estou pregando hoje, não? É isso: não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não destes ouvidos à minha voz. Então o grande problema deles foi esse. Entanto é que o profeta chega para eles e fala isso. O profeta chega para eles e diz: olha, o problema de vocês foi esse. Vocês respeitaram, vocês ficaram com medo. E na hora que vocês respeitaram e ficaram com medo, Deus já não é mais com vocês. Então a gente está vivendo períodos que a gente não pode se amolecer o coração. A gente não pode se aterrorizar, temer e tremer. Não pode. Na hora que você fizer isso, meu irmão, o coronavírus vai ser maior que você. Na hora que você fizer isso, o câncer vai tomar conta do teu corpo. Na hora que você fizer um negócio desse, vai acabar o teu casamento. Então essa batalha, você precisa respeitar Deus e não respeitar o inimigo. Essa batalha toda que está acontecendo com você hoje, se você quer intervenção divina, ele tem que encontrar você coragem. Ele precisa encontrar em você valentia. Ele precisa, e não medo. Se encontrar medo, você viu já a folia que deu aqui. Foram 7 anos de sofrimento por covardia. Foram 7 anos de sofrimento por medo. Esse medo, ele acaba destruindo a gente. Quem está compreendendo o que eu estou falando até aqui? Isso aqui é uma coisa muito séria. E o medo é uma coisa que ele vai aparecer na gente. Porque quando você começa a olhar para a situação, você começa a prestar atenção na circunstância, aquilo ali começa a subir em você aquele medo. Ah, mas o que é isso no meu corpo? Ah, mas será que meu marido vai sair de casa? Será que vamos se separar? E agora como é que eu vou pagar as contas? Começa a vir aquele medo, e ali você vai se afastando da presença de Deus, e o inimigo vai tomando conta de você, até que Deus encontra uma pessoa que nem eu vou mostrar para você agora. E eu preguei até agora para chegar onde eu queria. Até aqui eu acho que até você já escutou o pastor Mike um dia pregando, mas agora o que você vai escutar, você não escutou ainda. Diz assim então o versículo 11, depois que eles clamaram: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abiezita. E Gideão seu filho estava malhando o trigo aonde, meus irmãos? No lagar, para salvar dos midianitas. Então você vê, tem gente que fala que ele estava com medo malhando o lagar. Ele não está com medo. Aqui o Gideão não está com medo, ele é inteligente. O inimigo é muito e ele está em pouco. Ele estava só ele querendo salvar. Então você vê que ele usa essa inteligência espiritual. Só que agora, olha só o que o anjo encontrou nele. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão? Pois é, tem a tradução que fala valoroso, mas tem a tradução que fala valente. O que ele fala? Valente, varão? Valente. E é aqui que eu queria chamar a sua atenção. Para Deus livrar você de qualquer situação, Ele tem que ver em você valentia. A valentia é você ser que nem Gideão. Você não tem condição de vencer, mas mesmo assim você vai para cima. A valentia, ela é muito simples de explicar. A valentia é dessa forma que você consegue interpretar ela. Vamos ver, imagina um cara baixinho enfrentando um cara bem forte e alto. O que você vai dizer? Que o baixinho ele é? Por que ele é valente? Porque ele não tem capacidade de vencer. Ele não tem condição de vencer.
Você vai notar isso, que ele não tem condição, mas mesmo assim ele vai para cima. Então isso que Deus tem que encontrar em mim. Eu não tenho condição de vencer o câncer, mas eu vou para cima. Eu não tenho condição de vencer o coronavírus, mas eu vou para cima. Eu não tenho condição de vencer aquela situação, aquela dificuldade, mas eu vou para cima. Então quando você faz o que Gideão fez, você procura salvar aquilo que o inimigo está levando, mesmo sem ter condição, Deus vai aparecer para você. Deus, ele não vai aparecer para os medrosos. Os medrosos ele entrega na mão dos midianitas. O corajoso Deus aparece para ele. Então se você quer intervenção celestial na sua vida na terra, você tem que arrancar o medo e ir para cima do inimigo, enfrentar ele, mesmo sem você ter capacidade de enfrentar. E tem outra coisa que o Gideão também vai falar agora. Então você vê no versículo 12, né? Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valente. Então a característica, o porquê que Deus apareceu para ele, é porque ele era diferente dos outros. Você não vai ver outra pessoa malhando trigo no lagar que nem ele. Ele era inteligente, inteligente e valente. E agora vem mais. Mas Gideão respondeu, né? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que sobreveio tudo isso? Eu expliquei agora há pouco, porque o pessoal tinha. Mas você vê que o Gideão não tinha isso na cabeça dele, porque ele disse assim: eu não estou entendendo por que nos sobreveio tudo isso. Você vê que eu estou aqui lutando, Deus. É como se Deus dissesse: tu está lutando, mas os outros? É isso aí. Ele não, olha só, não sei se você conseguiu encaixar aqui o seu entendimento. O Gideão não conseguia processar porque tudo aquilo que está acontecendo, porque ele não tinha medo. Ele disse: Deus, eu não entendo por que não tá, a gente está passando por tudo isso, porque eu sou um cara que eu não tenho medo. Só que Deus falou para ele: os outros têm. Vocês estão, o povo, uma totalidade, respeitou os midianitas, desrespeitou a Deus e respeitou o inimigo. E é por isso que eles fizeram essas covas, essas fortificações nas cavernas, e é por isso que eu entreguei eles nas mãos dos midianitas. Mas você não. Então o Gideão não processava o porquê estava acontecendo tudo isso. Mas tem mais agora, olha só. Então o Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E isso aqui que é lindo, diga aleluia. E ele diz assim, ó: e o que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Diga de novo comigo essa partezinha aqui, ó. E o que é feito, mais alto, o que é feito de todas as suas maravilhas. O Gideão era um cara que acreditava em pregação de milagre. Tudo aquilo que os pais dele contaram para ele sobre sinais, sobre milagres, ele acreditava. E ele estava revoltado, ele disse: Deus, é o Senhor que está aparecendo para mim mesmo? É o Senhor? Então eu vou dizer uma coisa para o Senhor: Deus, eu escutei várias pregações dos meus pais que falaram de sinais, de maravilhas. Cadê os teus sinais? Cadê os teus milagres? Cadê as maravilhas que nossos pais contaram? Então, irmão, você quer intervenção de Deus, você tem que sempre pensar em milagre. Você tem que ser uma pessoa inteligente, malhar o trigo no lagar. Você precisa ser aquela pessoa, sabe, valente. Mesmo sem ter condição, você vai para cima. E você é aquela pessoa que você tem que sempre acreditar que haverá uma intervenção milagrosa de Deus. Acredite em milagre, sério, acredite. Mais cedo ou mais tarde Deus entra com intervenção e você não tem mais aquele câncer. Daqui a pouco some completamente aquela bactéria do pulmão. Desaparece aquela paralisia na perna. Some, irmão, some. Eu estou falando para você. Só que as pessoas, elas param. Geralmente o medroso não acredita em milagre. Geralmente não, sempre, né? O medroso, ele vai pela medicina. O medroso, ele vai pela medicina. O medroso, ele não depende de coisa sobrenatural, ele depende das coisas naturais. Ele se baseia em tudo que a medicina fala, as informações da televisão. O medroso é aquela pessoa que a vida dele é baseada pelo que o médico fala. O que o médico falou está falado, sabe? Ele não tem aquela coisa, aquele clect no coração dele de maravilhas, sinais, sobrenatural de Deus. Ele pode até ser uma pessoa de, entre aspas, de Deus, mas ele não acredita em intervenção divina. Ele acredita que ele tem que... Aí o pessoal começa a usar aquela palavra: não, a gente tem que vigiar, né? Tem que vigiar, tem que vigiar. O medroso usa muito essa palavra, muito. Já a pessoa que ela é corajosa ou valente, ela não usa essa palavra. Ah, tem que vigiar. Ele não usa isso. Ele vai para cima mesmo sem ter
Você acha que quantas pessoas falaram para o Gideão? Gideão, vigia, Gideão, vigia. Você está malhando trigo aí, daqui a pouco chegam os midianitas e vão acabar contigo. Você tem que fazer que nem a gente, você tem que vigiar. Você está conseguindo acompanhar, irmão? É por isso que a gente não tem intervenção divina. A intervenção divina não é para quem vigia se escondendo. A intervenção divina é para quem ataca. É para aquela pessoa que é valente, ele é menor do que o seu adversário, mas não está nem aí, ele vai para cima. Deus aparece para esse tipo de gente. E ele disse: Deus, cadê as tuas maravilhas? Eu continuo acreditando em sinais. Eu escutei pregações que os meus pais contaram para mim. Eles pregaram para mim sobre milagres. Eu acredito em milagres, eu acredito em sinais. E aí Deus falou o seguinte para ele agora: então o Senhor olhou para ele. Vamos ler isso aí? Então o Senhor, Deus vai olhar para você também. O dia que você é uma pessoa valente, que acredita em milagre, inteligente, você é uma pessoa que Deus vai olhar para o Senhor. Vai olhar para a senhora. Olha só. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí ele falou um negócio. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa do meu pai. Isso aqui, irmão, isso aqui está prefigurando o milagre. O cara é pobre, o cara é o menor da casa dele, mas ele é valente e acredita em milagre. É tudo que a gente precisa. Você não tem condição nenhuma de vencer esse negócio, mas você crê em Deus. Você acredita que Deus pode reverter esse caso. Você acredita que essa situação ela pode ser mudada. Isso que basta. O que basta é isso. Você lembra o que Jesus ele falou para o Jairo um dia lá em Marcos 5? Jairo, não temas. Crê somente, é só o que precisa. Se você arrancar o medo e acreditar, eu entro e opero o milagre. Agora, enquanto eu ficar com esse cerca Lourenço, enquanto eu ficar com esse negócio de ficar com medo, e agora o que será do meu futuro? E agora, ixi, irmão, vai demorar. Você pode ficar 7 anos na mão dos midianitas e Deus não fazer nada. E você dizer: Deus, por que não está acontecendo nada? Você é medroso. Eu não sou com medroso, eu sou com pessoa corajosa. Você lembra o que Deus ele falou para Josué? Josué, tem de bom ânimo, te esforça, seja corajoso. Tem uma tradução que fala: seja valente. Seja valente, ô Josué. E ele fala 3 vezes para Josué: Josué, eu preciso que você seja valente, corajoso, vá para cima do inimigo. E aí diz mais agora aqui, ó. Então ele começou a falar que ele era o menor, e Deus disse: vai nessa tua força. E diz agora aqui, a força dele você sabe qual que era, né? Não era força física. Era força física? Não, era valentia, inteligência e acreditava em milagre. Diz assim: o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. E aí mais para frente, aí tem muita coisa aqui que eu estava lendo ontem, meditando. Aí depois ele faz um desafio para ver se era Deus mesmo. Ele vai lá e traz uma comida para o anjo consome aquela comida, desce fogo do céu e come a comida. Depois o anjo mesmo, ele faz um desafio com o Gideão, para o Gideão pegar lá e matar o boi do pai dele, né? O segundo boi, como é que diz ali? Toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Aí depois ele tinha que destruir o altar de Baal. Aí ele destruiu os altares, derribou os altares, fez lá, deu uma fuliada quando ele destruiu os altares. Mas era tudo Deus provando ele. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção mais adiante em Juízes capítulo 7. Depois ele começa a pedir sinais para Deus na questão do novelo de lã, se vai ficar molhado, se vai ter orvalho, se não vai ter orvalho. Mas lá em Juízes 7, quando ele está indo para a batalha, no versículo 1 diz assim, ó: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, e pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: olha o que Deus fala para ele: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua... Pronto, é isso aqui que eu queria te falar. Quando você ficar com medo, Deus te entrega os midianitas. Os midianitas, eles vão ficar com você na mão. E Deus entregou o povo dele nas mãos dos midianitas. Quando você é corajoso, Deus entrega o inimigo nas tuas mãos. É isso, irmão. Eu disse: como é que pode? Eu disse: meu Deus, como é que eu não tinha visto esse jogo de palavras ainda na Bíblia? Quando você é medroso, Deus te entrega na mão dos inimigos. Quando você é corajoso e você é uma pessoa destemida, que acredita em milagre, Deus pega o inimigo e entrega ele nas tuas. E aí eu te pergunto: você quer ficar na mão do inimigo ou quer que o inimigo fique na tua mão?
Então depende só do posicionamento que você vai tomar. Se você for medroso, você já sabe o que vai acontecer. Agora, se você for uma pessoa valente que vai para cima, esse negócio não vai permanecer na sua vida. Então Deus falou para o Gideão, e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: vamos comigo? Quem for covarde e for medroso, volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo, meu Deus do céu, lê, 22.000, e só ficaram, meu Deus do céu, você viu isso aqui na Bíblia Sagrada? Foi mais embora medroso do que pessoa valente. E é isso que eu queria te mostrar. No meio de uma igreja, muitas vezes tem mais medroso do que valente. E você viu que Deus, ele entregou os midianitas na mão, o povo de Israel na mão dos midianitas por causa desses caras. Eles estavam junto com Gideão, mas eles estavam com medo interno, um medo muito grande. Só que Deus disse: não posso, Gideão, tem muita gente ainda, mas é muita gente que não está com qualidade. É um bando um grupo de pessoas, é um bando de gente, tudo medrosa. Faz um teste. Manda e diz assim, sem retaliação nem nada: quem for covarde para enfrentar os midianitas, quem for covarde, que não for corajoso, valente, e que for medroso, volte para sua casa. Meu irmão, você imagina 22.000 pessoas levantando o acampamento e indo embora. Ficou 10.000. Aí Deus chega para o Gideão e diz assim ainda, e disse o Senhor a Gideão: ainda tem muito povo aí, Gideão, ainda tem muito povo aí, e vai dar problema. E ele diz assim, e faze-os descer as águas, e ali te provarei. E será que aquele que eu disser, este irá contigo, e esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse para Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber a água. E este número dos que lamberam, levando a mão à boca, foram 300 homens. E todo o resto do povo abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300, olha só, esses 300 homens que lamberás a água, vos livrarei das mãos dos midianitas, e a tua mão na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. Então vamos lá, pessoal, presta atenção. De 32.000 pessoas, 22.000 foram, ficou 10.000. Desses 10.000 teve uma diferença aqui. Teve um pessoal que veio e se atirou com a boca na água já e bebeu a água, e outros não. Outros pegaram a água, ficaram lambendo a água assim, que nem cachorro, e olhando para um lado e para o outro. Ou seja, nós ainda estamos em guerra. Os outros não. Os outros vieram e se jogaram na água, esqueceram totalmente da guerra, enfiaram a cabeça, e os outros não. E se os inimigos vierem, ficaram lambendo a água assim, e olhando para um lado e para o outro. Aí ele disse: esses 300 que eu quero. Você vê que a gente vai tendo seleção, né? Não é todo mundo que vai vencer. Quem está notando que Deus vai provando a gente? Ele vai selecionando as pessoas, irmão. Não é todo mundo que vai ter vitória sobre os midianitas. E Deus não pode usar todo mundo. Não pode usar todo mundo, não pode. Que coisa maluca. Deus lhe disse: eu vou salvar vocês com esses 300. Eu acho que o Gideão pensou: bom, esses 300 Deus não vai usar. Ele vai usar esses 9.700, né? Ele vai usar esses 9.700, que 22 já foi embora. Agora 9.700 se atiraram com a cara na água, não estavam nem aí, enfiaram a cara, quase mergulharam dentro da água. Os outros não, os outros ligadinhos aqui, os outros ligadinhos. A gente está em guerra, sangue no olho, aquele negócio, né? Vamos lutar. E foram com esses 300 que Deus deu a vitória. E foi uma vitória maluca. Irmãos, olha, presta atenção, irmão. Olha como é que é a intervenção de Deus. Você acha que eles por acaso chegaram a encostar nos inimigos? Eles nem encostaram, irmão. Eles ficaram na montanha, não vou pregar senão a gente vai demorar muito, mas eles ficaram na montanha, ficaram gritando: espada do Senhor, espada de Gideão.
Eles ficaram levantando umas tochas de fogo, tocando uma buzina. E diz que quando o pessoal ficou sabendo daquilo, que já tinha entrado um sonho, que Gideão viria com um grande povo e matar os inimigos, os inimigos começaram a se matar entre eles mesmos, se mataram tudo, se mataram. Que loucura, irmão. Deus, Ele quer usar gente valente. Deus, Ele quer usar gente corajosa. E diga comigo, levantar a tocha. Gritar, espada do Senhor, espada de Gideão. Fala, tocar a buzina. Cutuca o teu irmão e fala assim, ó, campanheiros. Irmão, Deus, Ele quer usar gente campanheira. Campanheira. Você nunca mais me fala mal de campanha. Quase quebrei aqui. Irmão, eles nem chegaram a tocar nos inimigos. Foi campanha, propósito. Levanta a tocha, toca a buzina, grita. Você imagina, 300 caras acabaram com um pessoal que eles pareciam um bando de gafanhoto no meio de um vale. Venceram tudo, porque você precisa ser corajoso, você precisa ser valente. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada mais adiante agora, quem gostou da glória? Irmão, Deus não é com medroso, Deus é com valente. Quem continua acreditando, quando fecha os olhos, você vê os anjos de Deus se manifestando. Deus, Ele quer pessoa assim que acredita em milagre. Não pessoa que tudo, eu tenho que vigiar. Cuidado, hein? Olha o coronavírus. Vai te pegar. Vai te pegar mesmo. Vai te pegar, vai acabar com a tua raça. Se ele parar com isso, irmão, cadê o pessoal que é de Deus? Cadê aquelas pessoas que acreditam na Bíblia Sagrada como ela é escrita? Segundo Samuel 23, versículo 11. Posso continuar mais um pouquinho, não? Hoje você sai daqui corajoso, amém? Imagina se eu falar assim, os medrosos podem ir para casa. Tem um pessoal que salta e já vai embora. Não, aqui vai ficar todo mundo em nome de Jesus. Né? Segundo Samuel 23, versículo 11. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, de novo, bom, parece que é a mesma história. Parece que a mesma história se repete. Então se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. Quando o povo viu, no caso os midianitas, os filisteus, olha só, e o povo fugira de diante dos filisteus. Então o pessoal viu aquela multidão chegando, o pessoal pegou e se arrancou e foi embora. Olha o que aconteceu. E este, pois, se pôs. Fala comigo essa palavra, se pôs. De novo. Não, de novo fala essa palavra, caramba. Se pôs, caramba. Isso. O pessoal assim, ó, de novo. De novo. Eu escutei o pessoal assim, de novo. Falaram até exatamente como eu falo, não é de novo, não. Ele se pôs, é você que se coloca, irmão. É você que se coloca, caramba, ó. E ele se pôs no meio, você não tem que fugir. Diga assim, eu tenho que me pôr no meio. Você tem que se colocar no meio dessa situação, irmão. Tem que se colocar no meio. E se pôs no meio. Ele disse, eu não vou fugir, eu vou me ficar aqui, ó. E você sabe que isso aqui é uma valentia. Isso aqui é valentia, porque esse cara não tem uma pessoa sozinha. Como é que vai enfrentar um exército todo? Aí a pessoa diz, pastor, mas esses versículos da Bíblia Sagrada, você acha que isso não é verdade? Essa história do Gideão, esse tal de Samar. Não pode ser verdade. Claro que é. Deus, Ele continua intervindo quando a gente é corajoso, irmão. Eu prefiro pensar não que esse texto aqui não é verdadeiro, mas que não existam mais pessoas que nem ele. Aí eu posso acreditar. E é por isso que Deus não opera mais como operava antigamente. Será que nós não estaríamos junto com o pessoal que está fugindo? Ou será que nós ficaríamos junto com o Samar? Samar, estou junto contigo. Né? Se for para morrer, nós vamos morrer aqui, lutando. Mas nós vamos se colocar no meio. Se pôs. E se pôs no meio daquele pedaço de terra. E o defendeu. Quando você vê que o defendeu, ele desembanhou a espada e ele foi para cima do inimigo. Defendeu. Então ele chegou, acredito eu, que ele chegou a dar uma espadada em 2 ou 3 pessoas. Ele deve ter pegado a espada, ele deve ter atacado. Sei lá, irmão, ele deve ter feito um esboço, tipo, eu não vou entregar isso aqui de mão beijada. Vai ter que passar por cima do meu cadáver. Então eu vou ter que morrer para depois vocês conquistarem essa terra. Mas eu não vou entregar. Então ele defendeu.
Ele foi para cima. E olha só o que diz agora: e o defendeu, e feriu os filisteus. E atenção, mas ele deve ter matado uns 2, 3. E ele diz assim, ó: e o Senhor operou um grande livramento. Eu não sei o que aconteceu. Não, a Bíblia Sagrada não explica o que aconteceu. Aquele cara sozinho venceu uma multidão. Por causa disso, por causa que ele se pôs. Ele se pôs no meio. Ele não ficou fugindo. Então você vê mais um lá no Gideão. Uns fugiram e o Gideão se colocou no meio. Aqui o pessoal fugiu e o Samar ficou. Você tem que ir contra os medrosos. Não pode ficar junto com os medrosos, irmão. Não pode, irmão. Medroso não vai ter intervenção sobrenatural. Deus não vai operar um grande livramento quando eu tenho medo. Quando eu sou aquela pessoa que tudo que eu faço sobre a face da terra, eu tenho que, escutar uma notícia. Eu preciso sentir o que eu estou sentindo no meu corpo, o que os outros estão falando, conforme aquilo que eu estou vendo. Eu não posso, irmão. Eu preciso ser um cara que eu vou ao contrário de tudo isso. Diga aleluia. Vai agora para 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Quem já conseguiu perceber até agora o pastor Michael pregando que Deus não vai ser com medroso? A pessoa pode até dizer que é do povo de Deus. A pessoa pode até dizer que ela é de Deus, mas o medo denuncia que Deus não vai ser com ela. O medo denuncia. É incrível, incrível. De repente, hoje eu estou pregando essa mensagem, ela mexe com você. Ela mexe com você que você diz assim: pastor, é complicado, pastor. A gente tem que vigiar, pastor. O senhor está muito fanático pregando essas coisas para a gente. Será que eu estou fanático ou eu estou pregando a Bíblia? Pois é, irmão, essas coisas, elas têm a tendência de mexer comigo. De vez em quando eu olho algumas coisas. Esse dia eu andei falando para a Catiana: eu tenho que mudar, eu tenho que ser mais corajoso, tenho que ser mais valente, tenho que ser mais destemido. Por isso que ainda as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. A gente precisa ir mais para cima. Olha só mais um caso aqui que você conhece. 1 Samuel 17, o versículo pessoal 10. E disse mais o filisteu: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então todo mundo tinha medo desse tal de Golias, irmão. O pessoal ficava com medo, já fazia 40 dias que ele estava naquela folia. Ele chegava lá e não aparecia ninguém. Ninguém se manifestava para enfrentar aquele cara. O próprio rei não enfrentava. Ninguém se prontificava e dizia assim: ó, rei, eu vou lá. Não tinha ninguém, irmão. E era uma multidão de soldados. Eram muitos soldados. Se você for ver um pouco mais adiante, a Bíblia diz assim, no 13: e foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes desses 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; segundo era Abinadab; e terceiro Samar. E Davi, ele era... O que ele era, pessoal? Ele era o menor, o mais novo. Ele era o menor. Lembra do Gideão que ele falou? Mas eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Bom, você pode ter... Bom, eu vou falar para você, humanamente falando, você não precisa ter característica nenhuma que prefigura que você vai vencer. Você é aquela pessoa que você não tem característica de riqueza, você não é uma pessoa alta, forte, mas você tem que ter coragem. Você precisa ser valente. É isso que chama a atenção de Deus. Não é a pessoa que é o mais bonito, o mais fortão, que foi para a guerra junto com Saul. Você vai ver que aqui o Davi, ele era o menor. E a Bíblia diz assim agora no versículo 16: e chegava-se, pois, não 15, desculpa, né? E Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se quantos dias, meus irmãos? 40 dias, irmão. Você vê lá o povo de Israel, 7 anos. Você vê aqui 40 dias, e não acontecia nada. Alguém pode dizer: mas por que Deus não vem lá e acaba com esse Golias? Porque Deus está procurando alguém, irmão. Por que Deus não foi lá e acabou com os midianitas? Não, Deus está procurando, irmão. Deus está procurando gente corajosa. Você vê que ele manda os medrosos para casa. Medroso e covarde vaza. O Gideão vai lá e fala para os medrosos ir embora. Eu não vou agir com o medroso. O medroso, ele respeita o inimigo, e o corajoso me respeita. O corajoso é aquela pessoa que me respeita, aquela pessoa que acredita em mim, aquela pessoa que sabe do tamanho do Deus que ela serve. O medroso não, o medroso e o covarde, aquela pessoa que não é valente, ele respeita o inimigo, ele não sabe o tamanho do Deus que ele serve. E aí diz assim agora, tá, pessoal? Versículo
Aí o Davi, ele vai lá levar pão tostado, grão para os irmãos dele. E no versículo, pessoal, 23 diz assim, ó: e estando ele ainda falando, Golias, né, com eles, eis que vinha subindo do exército, o Davi ia falando. Eis que estava ele ainda falando com eles, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Aqui vai começar a borbulhar aquele fervor no Davi, olha só. E porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. O que o povo de Israel fazia lá com os midianitas? Fugiam. O que o pessoal, quando veio pegar lá o campo de lentilhas lá do Samar, o que o pessoal fez? Fugiu. O que o pessoal fazia aqui? É isso, irmão. Bom, isso aqui parece que é a história na Bíblia Sagrada, são várias, mas parece que se repete. O medroso nunca vai ter intervenção divina. É incrível, irmão. Demora. O negócio não vai para frente. O negócio se tranca. Você sabe que o Davi podia ter um monte de falha, mas ele não era medroso. Tem gente que é assim, irmão. A pessoa pode ter um monte de falha, até pecado, a pessoa muitas vezes tem. Mas tem gente que é corajosa, irmão. Tem gente que dá a cara a tapa. Tem gente, irmão, que a pessoa vai para cima. O cara, sabe, parece que ferve, o Espírito de Deus ferve nessa questão de fé, de crer. E a Bíblia diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem fugindo de diante dele, e temiam ele grandemente. E diziam os homens de Israel: olha só, vistes aquele homem que subiu? Vocês viram o noticiário do coronavírus? Vocês viram quantas pessoas morreu? Vocês viram? Vocês viram quantas pessoas contaminou? Vocês viram? Vocês viram? Viram? Vocês viram? Viram? Irmão, não mudou, irmão. Isso aqui continua, o medroso continua sempre igual, irmão. Os medrosos é tudo igual, tudo igual. Medroso é tudo igual. E eu pergunto, eles eram ou não eram de Israel? Eu pergunto, esse pessoal que fala essas coisas aí, que eu estou falando com medo, eles são ou não são evangélicos? Claro que são, irmão. Todo mundo, ó. Aquele povo ali, eles estavam ali para batalhar, mas eles ficavam exaltando, ó. Vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então ele sabia que tinha recompensa. Eles sabiam que tinha uma recompensa para quem vencesse, mas eles não tinham ousadia de batalhar. Aí o Davi veio. Ninguém queria acreditar no Davi. Tanto é que, porque o Davi disse assim, ó, então falou, 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a fonte de Israel? Mas quem é, pois, esse incircúnciso para afrontar o exército de Deus vivo? Você viu os medrosos? Olha os medrosos. O Golias veio afrontar a gente, Israel. Olha o Davi, corajoso. Mas quem é esse cara que vai afrontar o Deus que eu sirvo? Quem pegou o raciocínio aqui? Pegou? O que o pessoal tudo dizia? Olha só, o Golias veio afrontar a gente, veio afrontar Israel. E o que Davi disse? Mas quem é esse cara que veio afrontar o Deus que eu sirvo? O medroso, ele sempre vai ser atacado, ele. E o corajoso, sempre que o inimigo vier atacar, vai tentar atacar o Deus que ele serve. E vai conseguir uma coisa? Nunca vai conseguir nada, porque o Deus que nós servimos, ele é poderoso. E agora escuta bem essa: quem é, pois, sim, incircunso para afrontar o exército de Deus vivo? E aí o irmão dele falou assim, aí ouvindo Eliabe seu irmão, versículo 28, o irmão mais velho falar aqueles homens, acendeu saíra de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas tuas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. O medroso sempre vai se sentir intimidado. O medroso, quando você tem muita fé, ele não vai entender. Ele vai até bater de frente contigo. O medroso vai dizer: mas você pode ser fanático! Fanático! Ser fanático! Fica quieto! Você vai morrer ainda! Você é louco, você não pode! Você vê, eu sou o grande Eliabe, e não fui. Você acha que tu vai conseguir uma coisa, moleque? Se aquelas tuas poucas ovelhas, ele tenta intimidar. Meu irmão, pergunta, uma pessoa que não tem medo do Golias vai ter medo desse cara? Deixa eu pensar, irmão. Irmão, o Davi não tem medo do Golias, vai ter medo desse cara, irmão? Pensa, irmão, eu não tenho medo do diabo, será que eu vou ter medo de alguém, irmão? Não tem como, irmão. Não tem como. Se eu não tenho medo do diabo, como é que eu vou ter medo de pessoas? Não, pastor, o senhor tem que ficar com medo, irmão. Eu creio em Deus que eu sirvo. Você tem que acreditar em milagres, você tem que acreditar em sinais.
Aí o Davi foi, e diz assim agora. Então Davi disse: mas que fiz eu agora? Porventura não haverá razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, o anunciaram a Saul, que mandou em busca dele. Aí você já sabe. Aí o Davi chega para o Saul e diz: eu vou ir. Ele falou assim agora, ó. E disse Davi: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Sabe o que ele falou para eles? Quem quer saber o que o Davi falou para eles? Vocês não precisam mais ficar com medo agora. O menino de 17 anos chega assim, ó. O rei, ele falando com o rei, ele falando com o rei de Israel. Tudo bem? Vocês não precisam ficar mais com medo agora, cheguei. Olha bem para mim aqui, ó. Vai ter intervenção divina. Irmão, vai ter intervenção divina. Aqui, irmão, Deus vai aparecer. Como apareceu para o Gideão, como apareceu para o Samar, vai aparecer. Quando está todo mundo fugindo e você para e diz: não, eu não. Vai ter intervenção divina para esse tipo de gente. Vai ter uma diferença. Esse menino chega e diz: acabou. Não precisa ter mais medo de nada não, tá? Vocês estão tudo medrosos aí, se borrando nas calças? Cheguei agora. Pode parar com essa folia. Pode parar que eu vou ir. Aí o Saul olhou para ele, olhou para o Golias, olhou para ele e falou: não. O Saul fala assim, ó: não, contra esse filisteu não poderás ir pelejar com ele. Tu ainda é moço, tu é um jovem, tu é um menino. E ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Aí o Davi disse: não, você não pode ficar olhando para mim. Eu vou te contar umas coisas que já aconteceu. Um dia apareceu um urso lá na fazenda do meu pai lá. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Eu ataquei um urso. Você atacou um urso? Ataquei, me boleei lá no chão com o urso, puxei a boca dele e batei. Morreu. E aí o Saul já fez assim, ó. Caramba. Não, mas assim, ó, teve um leão também. Leão, teve um leão. Meti a mão na barba dele, puxei que assim, e peguei uma pedra, puf, na cabeça dele lá. Ele ficou meio tonto, acabei com ele. Você não, Saul, você não pode ficar olhando para mim não, rei. Você não está enxergando o que eu tenho por dentro de mim. Eu tenho coragem. Você não está olhando para o que eu tenho para dentro de mim. Eu tenho fé, eu tenho convicção, eu creio no Deus que eu sirvo. Então toda vez que eu vejo qualquer coisa atacando, eu não fujo, eu vou para cima. Parece que uma coisa que acende dentro de mim. Parece que pega um fogo. Leão, vem cá agora. Urso, é uma coisa que está dentro de mim. Eu não fujo junto com os outros. Quando alguém vê o leão, o pessoal diz: ai, leão. Eu não, vou ao leão. É diferente. O pessoal vai para lá, eu vou para cá. O pessoal tudo se borra, eu não. Então assim, ó, dá um voto de confiança. E deu, irmão, ele deu. E quando Davi vai chegando, irmão, a Bíblia diz agora que o Davi conseguiu ir, ó. E aí versículo 40, aí o Saul tentou vestir a roupa dele, o Davi não conseguiu, mas no 40 diz assim: posso continuar ou não? Irmão, é diferente, irmão. É uma coisa que ativa. A pessoa que ela é corajosa, que ela está cheia de fé, homem de Deus de verdade, quando surge um ataque, ativa esse negócio dentro dele. Parece que o Espírito Santo começa a ferver. Ferve e a pessoa não aguenta, ela vai para cima. Diz assim, ó: e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, pô-la no alforje de pastor que trazia na mão, a saber, o surrão, lançou mão na sua funda e foi chegando ao filisteu, como ele sempre fez. E agora vem, hein? E o filisteu também veio e vinha chegando a Davi. E o que levava o escudo diante dele, no caso, tinha o Golias e tinha um cara que levava a arma dele na frente dele, porque era pesado demais. E aí diz assim agora: e olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Ele olhou e disse: mas esse povo de Israel, eles são malucos. Me colocaram um menino para lutar comigo. Ele fala assim agora: e disse Golias Davi: sou eu agora algum cachorro para vires tu a mim com paus? Porque o Davi estava com um cajadinho, né? Mas a gente não pode ter medo de coisa que, pessoal. Esse negócio, quer ver? Volta lá em 2 Samuel rapidinho, deixa eu mostrar uma coisa. Quer ver? A gente tem que entender que o que manda não é o cajado ou a espada, quer ver? Vou te mostrar aqui, ó. 2 Samuel 23, versículo 20.
Deixa só marcadinho rapidinho ali. A gente não pode se assustar com esse negócio de pedaço de pau, de espada. Não é isso aí que manda. Olha o que manda, quer ver? Ó? E também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valente, de Cabzeel, grande em obras. Este feriu 2 varões fortes, 2 fortes leões de Moabe. E desceu e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo de neve. E olha só. E também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança, olha só. Porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria. Então você vê, um tinha uma lança e ele tinha um cajado. Só que esse cara já tinha matado 2 leões. E um dia tinha um momento lá de neve nesse lugar. Ele pegou e matou um leão na neve. Aí esse cara que foi lutar contra ele, ele disse, eu estou com a lança. Ele disse, eu já matei 2 leões. Acabou. É isso, irmão. Aprenda. Irmão, não é o poderio do corona, do câncer, mas é quem é você por dentro. É o que está dentro de você. É o que está dentro. As pessoas podem confundir esse negócio. Elas podem olhar e dizer assim, você vai perder. Então vamos ver se eu vou perder. Esse cara aqui era dentro dele. Ele não respeitava leão. Ele não respeitava leão na neve. Ele olhou o egípcio lá com uma lança. Ele foi com um pedaço de pau na mão e venceu. O Golias volta lá agora. Era só uma informação rápida, né? 1 Samuel 17, onde nós estamos. 42, né? E olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou. 43. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cachorro para tu vires a mim com paus? Então ele viu. O que o Golias viu? O tamanho do Davi e o que ele levava mas não enxergava o que estava por dentro. Não viu o que estava por dentro de Davi. Ele não conseguia enxergar aquele menino pegando fogo no espírito. Ele não conseguia enxergar. Mas o Davi, ele já abriu a boca e falou. E disse mais o filisteu, né? Vem a mim e eu te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Já estou chegando onde eu quero, vou acabar. E Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tem afrontado. Você viu, ele disse, você vem a mim com pau, escudo, lança, e eu vou a ti com um cajado e pedrinhas. Ele falou isso? Não, ele falou assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, você está enganado. Você está olhando que eu vou te atacar com isso aqui? Eu não tenho condição de te atacar. Você não viu ainda, seu retardado. Você não conseguiu enxergar, seu besta. Eu não consigo te atacar. Olha o meu tamanho e teu tamanho. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Ele não falou para o Saul, para o Golias e disse, tu vem com isso, isso, aquilo, e eu vou com isso, isso e aquilo. Não. Isso aqui eu vou ir para cima de você, mas quem vai me dar vitória é Deus. E aleluia. Diga aleluia. Irmão, você precisa ficar longe das pessoas que fogem. E aí diz assim, ó, e ele diz mais o Davi, hoje mesmo, ele determinou, aqui ele botou a data, né? Hoje mesmo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Esses dias atrás eu vi uma pessoa falando, meu familiar está na UTI, mas daqui umas 3, 4 semanas ele vai melhorar. Foi você que determinou. Você podia ter dito, hoje ele vai sair. A gente determina assim, né? Que uns dias ele vai sair, tal. A gente ainda está com muito medo. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então você só sabe quem é Deus depois da vitória, tá? Olha aqui, ó. Você nunca vai conhecer Deus na derrota. Você só conhece Deus só na vitória. Depois que eu passar a espada na tua cabeça, ele não falou espada, ele disse, eu vou arrancar a tua cabeça e todo mundo vai saber que é Deus em Israel. Porque esse povo, ele quase falou, ele olhou assim, e eu estou indo contra ti, mas aqueles medrosos lá não sabem quem é Deus, eu vou mostrar para eles quem é Deus. Você está conseguindo entender o que ele está falando? Aqueles borra-bota lá, me mandaram eu lutar aqui, mas eu vou mostrar para eles que Deus está aqui com a gente, e eu vou mostrar que há Deus pelas minhas vitórias. E eu vou mostrar a Deus pelas minhas vitórias. Foi isso que ele quis dizer para o Golias. E aí o Golias veio. Aí o Golias, acho que ele ficou bravo. 47. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor
é a guerra, e ele vos entregará na nossa... De novo esse negócio, quem é corajoso, Deus entrega o inimigo na mão. Quem é medroso, você vai ser entregue na mão do inimigo. De novo esse negócio na Bíblia. De novo. Medroso está na mão do coronavírus. Quem é corajoso, o coronavírus está na sua mão. De novo. De novo. De novo. Na Bíblia. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda atirou. Onde é que acertou? Feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Quem que jogou essa pedra? Quem jogou? Não, quem jogou foi ele, mas quem dirigiu? Deus operou de novo um grande livramento, como operou com Samar. Deus operou de novo um grande livramento. Campanha, de novo. Fala campanha. Campanha, irmão, campanha. Para de falar mal de campanha, pelo amor de Deus, irmão. Mais uma vez, ele nem encosta no inimigo. Ele encostou no inimigo? Ele não encostou, porque Deus operou um grande livramento. Jamais ele ia conseguir vencer o Golias. Jamais, irmão, jamais. Ele não tinha condição contra o Golias. Ele jogou a pedra, o Golias caiu na primeira, já caiu no chão, acabou, já checkmate. E diz assim, ó, e assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão, assim como ele disse. Você vai ver que eu vou vencer você sem espada, sem nada, porque é Deus que é o Deus da guerra. Fala comigo, voz, Deus é o Deus da guerra. Tá, pera lá. Se Deus é o Deus da guerra, ele é o general, quem que ele vai querer para trabalhar, para lutar com ele, para vencer? Valentes, aplauda bem forte ao Senhor. Se Deus é o Deus da guerra, bem forte ao Senhor. Se coloque de pé os corajosos. Só quem é corajoso fica em pé. Os medrosos podem ir embora. Ninguém vai, né? Pastor, vai todo mundo ficar aqui agora quietinho, né? Vai todo mundo ficar assim, vamos ficar quietinho aqui. Irmão, tem que ser corajoso, irmão. Mas a gente está vivendo um período, irmão. A gente está vivendo um período. Eu vou falar de novo. Desculpa ser chato, repetitivo. Mas hoje a máscara, ela está dando uma ajuda. Você ficar dentro de casa, só com o zoinho para fora. O coronavírus não vai me pegar. Beleza. E se, eu vou te falar pedir de novo. E se fosse um vírus que passa no ar e atravessa as paredes? Ai, pastor, acho que eu estaria morto. Você está entendendo? A gente tem que se preparar, irmãos. A gente tem que se preparar. Porque isso aí, tipo assim, foi só um testezinho que aconteceu com a gente. Foi um testezinho. Já está meio que agora querendo estabilizar, né? Mais ou menos, né? Mas, irmão, está na hora de a gente ser sanguíneo. Está na hora de a gente ter sangue no olho. Está na hora de nós mostrar que a gente acredita na Bíblia Sagrada. Levanta a mão e fala assim comigo, assim, com o olho aberto, antes de oração, e diz assim, ó, Deus, e o que será das tuas maravilhas que esse pastor Michael pregou? Entendeu? Você tem que falar isso para Deus. Deus, eu acredito em milagre, Deus. Ou você acredita que essa história de Davi e Golias é uma história aqui, tipo assim, do Pinóquio? Não, irmão, isso aqui é verdade, isso aqui é fato, irmão. Isso aqui é fato. Isso aqui foi o dia que um menino derrotou um cara gigante, irmão, grandão, fortão. O Samar também, não é uma historinha. Alguma coisa aconteceu. Você já vi várias vezes na Bíblia Sagrada que quando o Davi, quem lembra do Davi? Eu podia ter pregado, quem lembra do Jonatas e do pajem de armas dele? Quem lembra do Jonatas e o pajem? Eles subiram numa montanha e diz que os filisteus, eles saltavam assim, ó. Os filisteus saltavam, o pajem de armas dele jogava para trás e o Jonatas, pá, pegava e matava. E eles foram subindo, mataram numa eira de, eu não sei quantos metros que deu, mas num trecho assim de, sei lá, de 2 quilômetros de morro, eles mataram uns 20 homens, foram matando. Aí Deus começou a gostar daquele negócio. Diz que daqui a pouco deu um tremor.
Quem já leu isso na Bíblia Sagrada? Diz que deu um tremor. Tremeu tudo. E diz que os inimigos foram todos eles desbaratados, ficaram com medo, uns morreram, se mataram entre eles. E diz que o pessoal que estava debaixo da romeira, estavam tudo com medo. Diz que eles mesmos escutaram o tremor e disse: meu Deus do céu, que tremor é esse, caramba? O pessoal acordou tudo, que eles estavam tudo debaixo da romeira, esperando que Deus fizesse alguma coisa. Você já leu essa passagem na Bíblia? Aí o Saul disse: vem cá, está todo mundo aqui com a gente? Aí falaram assim: não, o teu filho, o Jonatas, e mais o pajem de armas dele saíram aqui. Onde é que eles estão? Eles olharam e estavam trepados no morro assim, subindo. E Deus operou um grande livramento. Mas Deus não é com covarde. Deus não é com covarde. Deus não é com medroso. Deus, ele é com pessoa que acredita que Deus continua operando milagres. Diga aleluia. Vamos pagar para ver ou não? Quem vai junto com pagar para ver junto comigo? Vamos pagar para ver, vamos ficar firme em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos e fale que você não tem medo dessa situação. Fala agora: eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo, eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Essa situação não vai permanecer. Assim como Samar venceu, assim como Davi venceu, assim como Gideão venceu, com campanha, com propósito, com ato de fé, assim como esses homens foram para cima, Jonatas e o pajem de armas. Eu lembro agora da frase que Jonatas disse para o seu pajem de armas. Ele disse assim: ó, porque para Deus, o que tem para Deus livrar? Quer com muitos, quer com poucos, tanto faz. Deus não respeita esse negócio. Deus, ele só quer ver a gente subindo a montanha. Deus, ele só quer enxergar a gente indo para cima do inimigo. Meu irmão, Deus quer enxergar você indo para cima disso. Não fica frouxo, porque se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Deus não vai ser com você. É hora de você dizer: chega demônio, eu não vou mais ficar me acovardando, eu não vou mais ficar com medo. Eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que prospera, eu creio no Deus que liberta, eu creio no Deus que salva, eu creio no Deus que livra, eu creio no Deus que perdoa, eu creio no Deus que faz essa obra. Ei, Deus poderoso, Deus está aqui nesse lugar, minha irmã. Deus continua operando. Ele quer encontrar um coração corajoso. Isso, fale em voz alta: eu não tenho medo, eu tenho fé. Fale isso: eu não tenho medo, eu tenho fé. Deus está comigo. E essa obra do diabo já caiu por terra. Demônio, você está paralisado agora. Eu levanto a espada do Espírito, eu levanto o escudo da fé, eu coloco o meu capacete da salvação, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, a couraça da justiça e da verdade. E eu vou para cima de você agora, inimigo. Eu vou para cima de você agora em nome do Senhor dos Exércitos. Joga agora essa pedra nesse inimigo. Joga no ato de fé. Joga agora e diga: Deus, acabou, diabo. Sai daí doença, sai daí câncer, cisto, quisto, mioma, lipoma. Sai agora coisa do diabo. Sai dor dessa perna, sai dor dessa cabeça, sai mal agora. Acabou o teu domínio. Sai dessa casa, essa perturbação nessa família, nesse filho, nessa filha. Demônio, você tem que sair agora. Você tem que pegar o que é teu e bater em retirada. Sai dessa vida financeira, está sempre amarrada. O negócio não vai para frente, pois a partir de agora é paralisado, a partir de agora é quebrado. Você tem que ordenar: demônio, sai do meu filho que usa drogas, sai do meu filho que é homossexual. Sai câncer, sai cisto, sai quisto, sai mioma, sai depressão, sai loucura, sai perturbação. Tudo que é do diabo seja agora aniquilado, seja desfeito, seja destruído. A partir de agora chegou o momento, chegou a tua hora com Deus. E você diz: eu vou contra o inimigo agora. Vai contra esse inimigo, irmão. Vamos, cadê o filho de Deus aqui? Cadê a filha de Deus? Cadê aquele que é de Deus de verdade? Cadê aquela pessoa que crê no poder de Deus? É hora de você dizer: diabo, você está agora derrotado, porque eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Receba a bênção do Senhor agora. Aleluia. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar.
Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil.